muito significativa, na perspectiva do caminhar em conhecer a Deus. Entender de forma mais profunda Deus e a sua revelação. Nós começamos hoje a falar sobre os 7 nomes de Deus. E há pelo menos 72 nomes na Bíblia que são atribuídos a Deus. Há pelo menos 72. Nós vamos falar de 7. Esses nomes de Deus revelam mais do que nomes. Os nomes de Deus revelam as características de Deus. Revelam quem de fato Deus é. Revelam as suas características específicas em momentos específicos. Mas revela, apesar de muitos nomes, um único Deus, em multiformas, em distintas manifestações. Sabe, entender os nomes de Deus de forma clara, de forma objetiva, é conhecer Deus de forma diferente. Talvez para nós, sul-americanos, Will não tenha tanto sentido. Por quê? Porque pra gente, nome não significa muito. Pra gente, os brasileiros, os sul-americanos, a gente tem o nome como uma forma de identificação social e afetiva. Então, nós escolhemos nome pelo gosto, pela beleza, pela tendência. Quando o Neymar estourou no Santos, o que apareceu de menino com o nome Neymar? A moda a moda agora é Maitê, Lorenzo, Arthur, Enzo. Porque nós escolhemos. Aqueles que escolhem homenagear a família. Eu dizia que quando tivesse um filho, eu colocaria o nome dele de Lucas, em homenagem a mim mesmo. Mas a Tchelle não deixou. Sabe, existem várias formas. E sabe, isso é muito... Gente do céu. Só aquele pouquinho de criança está fazendo tudo isso? Meu Deus, não é oração não. Eles estão dando uma surra lá na Ângela, lá em cima. Escuta, os nomes são significativos. Veja isso. O nome Lucas significa iluminado. É por isso desse brilho meu. Aí, ó. Por isso que o Lucas é branco desse jeito. Sabe? Agora veja. Tem um nome que é muito tendência. Agora, está muito em alta. Cecília. Não tem Cecília aqui. Então, posso falar. O significado de Cecília, no latim, é cega. Cega. E escuta, volto a dizer. A nossa cultura, a nossa tradição, não usa nome como característica, usa nome como afeto. Mas se a gente fosse olhar na raiz do nome, o que se declara sobre essa pessoa é... Se você pesquisar lá a etimologia, Martielli, nem existe. Pode buscar. Não aparece. Sabe o que eu falo? Nossa cultura, um nome é só uma questão de moda, afeto, conhecimento, identidade. E a grande maioria da gente não é nem conhecido pelo nosso nome, é pelo nosso apelido. Que a gente tem um nome, mas aí a gente brasileiro abrevia e resolve com o apelido. Agora, quando a gente fala da cultura judaica, os nomes não são meros reconhecimentos sociais ou formas afetivas de conhecer alguém. A
A cultura judaica entende o nome como uma expressão de identidade, de caráter e de missão. Então, todas as vezes que um nome é colocado na cultura judaica, nós estamos declarando a identidade daquela pessoa, o caráter dela e a missão dela. Por isso que é tão importante entender os nomes. Porque não é a beleza, não é a moda do momento. Não. O nome para a cultura judaica é uma declaração profética. Você sabia que Jesus tem um nome? E o nome de Jesus é Emanuel. E por que Emanuel é o nome de Jesus? Porque ele é uma declaração profética. Deus conosco. Sabe, os nomes são declarações. Você lembra de Jacó? Jacó era o quê? Segurador de calcanhar. Foi o nome que a mãe dele o deu. A característica desse menino é aquele que segura o calcanhar. Por quê? Porque quando nasceu, saiu com grudado no calcanhar do seu irmão. Aí, as formas linguísticas do nome chegaram a Jacó como o enganador. Mas a verdade é que Jacó não é o enganador. Jacó é o aproveitador de oportunidades. Jacó não enganou o irmão com a lentilha. Jacó ofereceu e comprou a primogenitura. Então, olhe, Jacó era um homem que aproveitava oportunidades. E a declaração de sua mãe ainda no ventre fez que durante toda a vida ele fosse alguém que aproveitasse a oportunidade. É por isso que ele está num vale, ele tem um encontro com Deus e ele não larga Deus. Porque ele disse, essa oportunidade eu não vou deixar passar, porque essa é a minha característica, minha identidade, essa é a minha missão. Sabe? É por esse motivo que quando Deus precisa fazer uma obra no Antigo Testamento e até no Novo, com alguém, a primeira coisa que Deus mudava era o nome. Por quê? Porque Deus está olhando para aquela pessoa que está mudando o nome e está reconfigurando identidade, caráter e missão. Deus está olhando para essa nova pessoa e está dizendo, novo nome, nova identidade, novo caráter, nova missão. Sabe? Veja, Abraão. Deus tem um encontro com esse homem. E agora, quando Deus tem um encontro com ele, muda o nome dele para Abraão. Parece insignificante. Mas sabe, Abraão é pai exaltado. E Abraão, pai de multidões. O que Deus está olhando para Abraão e dizendo, Abraão, eu não quero que você seja um grande pai. Eu quero que você seja um pai de muitas pessoas. A mesma coisa acontece com Sarai. Sarai é minha princesa. Deus olha para ela e muda o nome, Sara. Por quê? Princesa universal. O que está dizendo é, uma mãe de multidões não pode ser dona de uma única pessoa. Mãe de todos. Jacó, o que segura o calcanhar, alguns entendem, o enganador, quando tem um encontro com Deus, eu disse, não mais Jacó, Israel. Por quê? Lutaste com Deus e prevaleceste. Portanto, por fim, Simão. Eu acho que a mais bela é Simão. Porque a etimologia da palavra Simão é ouvinte instável. Essa é a etimologia da palavra. Deus olha para Simão e disse, ô Simão, você não é mais um ouvinte estável. Eu vou te fazer um
pedregulho, uma pedra firme. Agora, ouça. Se a gente olha para a cultura judaica e entende que o nome é importante, todas as vezes que Deus vai instaurar um novo tempo, Ele apresenta um novo nome. Se tem um significado poderoso. Quando a gente fala de conhecer os nomes de Deus, nós estamos falando de conhecer o caráter de Deus e a sua identidade. E é por isso que durante essas semanas nós desvendaremos os nomes de Deus para entender como Ele tem se revelado a nós. O primeiro nome de Deus que aparece na Escritura Sagrada é Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Poderia usar o meu hebraico, gastar o meu hebraico, mas vou deixar para outro culto. A palavra aqui, no princípio, Deus criou, ou no princípio criou Deus. Esse Deus aqui, o nome é Elohim. Elohim. E esse é o primeiro nome de Deus que nós vamos aprender. Dos 7 nomes de Deus, o primeiro nome que nós precisamos aprender é Elohim. E por que que esse nome é o primeiro? Porque faz todo sentido. Porque Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim, é Deus Criador, Todo-Poderoso, faz todo sentido. Não tinha como a gente aprender, ou não tinha como, numa lógica humana, Deus se apresentar primeiro como qualquer outra coisa, sem antes como Deus Criador, Todo-Poderoso. A primeira aparição de Deus é como Elohim, Criador, Poderoso. O Antigo Testamento vai usar essa palavra, essa expressão Elohim, mais de 2.500 vezes. Sabe, a palavra Elohim, ela vem de uma raiz que é El, que é Deus, forte, poderoso, divindade. Agora, todas as vezes que usa Elohim, essa palavra ela está no plural. A gente sabe que é plural, sim ou não? Então, plural, mais que um. Não, tá certo, mais que um. Eu já estava errando eu mesmo. O que eu escrevi, eu estou errando. Então, escuta, todas as vezes que usado Elohim, nós estamos falando no plural. Então, ouça-me. Por que são citadas mais de 2.500 vezes? Por quê? Porque Elohim também serve para deuses pagões. Elohim também serve para divindade. Elohim também serve para anjos, juízes. E o Elohim também serve para o Deus verdadeiro. O que muda do Elohim do Deus de verdade para o Elohim do Deus de mentira? A diferença é a frase que ele está inserida. Como assim, pastor? Se a frase que ele está inserida, o verbo, aula de português, o verbo está no singular. Sabe o que é o singular? Singular, uma pessoa só. Que isso, hein? Nossa! Não, é porque eu preciso que você entenda. É sério, vocês vão entender no final. Todas as vezes que está no singular, Deus verdadeiro. Todas as vezes que está no plural a frase, Deus falso. Então vamos lá. Criou é um verbo singular. Então, se criou é um verbo singular e logo em seguida vem Elohim, é porque Deus verdadeiro. Se
nós estamos usando uma frase no plural e usa Elohim, outros deuses. Não adorarão a outros Elohim, deuses falsos. Então, todas as vezes, entendeu agora? Todas as vezes que a palavra antecede no singular, Deus verdadeiro. Todas as vezes que a palavra antecede a plural, Deus falso. Por que isso? Porque Ele é o Verbo. E a revelação do Elohim, do Deus verdadeiro, é o Verbo. É por isso que João disse, no princípio, era o Verbo. E o Verbo era Deus. Porque o que antecede, oh meu Deus do céu, é a ação única e individual. O Elohim verdadeiro. Sabe, os estudiosos vão além. E eles falam que o fato de Deus estar, o Elohim está no plural, Augusta, é para identificar um Deus com pluralidade de tributos e plural em majestade. O que os estudiosos dizem é, o Elohim aí é no plural para dizer que Ele é poderoso, majestoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, alfa, ômega, princípio, meio, fim. Escuta, o que os estudiosos dizem é, não dá para limitar Ele ao singular, porque Ele não pode ser uma única coisa, Ele é tudo, Ele é Deus Elohim, que se revela de forma poderosa, em diversos atributos, em grande majestade, Ele é Deus. E aí, que faz todo sentido agora, a gente entender que às vezes, Ele é chamado de Deus dos deuses. Por quê? Porque Ele é o Deus da verdade. Você cantava, esse é o Deus dos deuses, e nem sabia por que cantava. Porque só faz sentido quando a gente olha Ele como Deus supremo e todos os outros deuses não pode se comparar com qualidade, atributo, majestade dele. Ele é o Elohim, Ele é o Deus verdadeiro. Ele é a palavra Elohim, Deus forte, poderoso, divindade. Quando nós declaramos Elohim, nós estamos declarando, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus divino, Ele é o Deus criador. E aqui no Gênesis, no capítulo de número 1 e versículo de número 1, que a gente vai conhecer Deus, seu primeiro nome, sua primeira característica e sua primeira identidade, Moli. Warren Wiersbe vai dizer que a criação revela Deus, ou revela de Deus, sua sabedoria e poder, sua glória e sua divindade, porque Ele se mostra autossuficiente, autoexigente e imutável. O fato dele ser o Elohim criador faz dele ser suficiente, existente e imutável. Aí ele se revela como Elohim, criador e todo-poderoso. Vamos no criador primeiro. No princípio, criou. A palavra criou aqui, do original é bara, criar. Mas o mais poderoso dessa palavra criou, que é o bara, é que só pode ser usado essa expressão bara, criar,
se Deus for o autor da criação, quando Deus está criando, Bará. Quando Deus está fazendo, Bará. Agora, todas as vezes que o movimento de criação é feito pelo homem, nós usamos outra palavra, Azab, que é fazer, produzir e modelar. Olha a diferença. Deus, Elohim, Bará, é o Deus criador. O homem não cria, o homem faz, produz e modela. Então, veja a diferença. O homem só pode fazer a partir de, com uma matéria-prima, com uma ferramenta. O Elohim não. Ele, Bará, cria com o seu próprio poder. E é por isso que isso é tão poderoso, porque enquanto nós fazemos, produzimos, modelamos, precisamos de matéria-prima, ferramenta, condição. Ele, sendo Elohim Bará, Criador, ele não depende de uma matéria-prima, ele não precisa de alguma coisa, ele não precisa de uma circunstância, ele não precisa de um ambiente, ele não precisa de nada. Ele, Bará, ele cria com o seu próprio poder. John Greer vai definir Bará como o ato imediato e poderoso de Deus, sem instrumento, sem matéria prévia. Ele não precisa que algo aconteça para que ele crie. É por isso que Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, começa. Bereshit, Bará, Elohim, no princípio, criou do nada Deus os céus e a terra. Ele é o Deus criador que não precisa de substância. Ele é Deus criador que não precisa de matéria. Ele é Deus criador que não precisa do tempo. Ele não precisa do espaço. Ele não precisa das leis. Não. Ele cria, mesmo que tudo não exista. Ele é criador. Bará. Põe para mim, Igão, Romanos capítulo de número 4, versículo 17. Paulo está escrevendo aos irmãos de Romanos, ou aos irmãos romanos, e ele vai dizer, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica o morto, e chama à existência coisas que não existem. Só ele, Elohim Bará, pode trazer as coisas que não existem. É por isso que é tão poderoso a gente conhecer a revelação do Deus Elohim, porque Ele é um Deus criador, mas não um criador como você, não um criador como eu. Ele é um criador diferente, que o que não existe passa a existir com o seu poder. Oh, glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, verbo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Oh, meu Deus. Não existia peixe, ele cria o peixe. Não existia terra, ele cria a terra. Não existiam as moléculas, ele diz, vai ter as moléculas. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de H2O, eu preciso disso, daquilo. Ele cria
coisas existentes e visíveis a partir de coisas invisíveis. O primeiro nome que a gente precisa conhecer Deus é Deus Elohim, Deus Criador, que não depende de um ambiente, de uma situação, de uma matéria-prima. Ele tudo criou e cria com o seu poder. Oh, glória a Deus! Mas o pastor, não existe, ele é poderoso para fazer existir. Pastor, não tem porta, ele é poderoso para abrir porta. Pastor, não é cabível, ele é poderoso para fazer cabível. Vou além. Pastor, não cabe no bolso, ele é Deus poderoso que cria condições que não existem para dizer: eu sou Deus Criador. Agora, como ele cria? Simples. Com o seu poder. Ele é poderoso a um ponto de criar. Esse dia eu conversava com o Ormoli, falando do novo espaço que não existe. E dizia para ele: Ormoli, a gente não precisa mais de uma providência. A gente precisa que Deus construa um galpão para a gente alugar. Sabe, Isaías vai dizer que ele é um Deus tão poderoso que ele abre caminhos no deserto e faz das terras secas, áridas, mananciais de água. Naum, capítulo de número 3, versículo de número 1, ele é Deus que tem os seus caminhos no meio da tormenta. Por quê? Porque ele é criador. Para! Não existe nada. Ele cria. Sabe aqueles testemunhos? Pastor, não tinha vaga de emprego, mas eu entrei. É aqui, ó. Elohim. Para! Pastor, não tinha como, não tinha possibilidade. É aqui, ó. Não tem jeito. É o Deus Criador. Pelo amor de Deus, a gente não pode sair hoje daqui sem entender isso, porque a primeira revelação de Deus para nós é: eu sou Elohim, Criador, e eu crio quando quero, como quero, na hora que quero, do jeito que quero. Eu faço e as coisas acontecem. Eu libero e as coisas fluem. Eu falo e a palavra que eu falo, ela se cumpre com o propósito que eu liberei ela. Eu vim essa noite liberar essa palavra para nós. Deus está se revelando à nossa igreja como Deus Elohim, Deus Criador. Se prepara para viver a criação de Deus em situações que para vocês são impossíveis. Não tem como, não tem jeito, não dá, é para a morte, é para o fim. Essa noite eu vim liberar essa palavra. Ele cria. Elohim, Criador. Se ele é criador, se não tem rim, ele pode criar um novo rim. Se não tem pulmão, cria um novo pulmão. Porque ele é criador. Pastor, não estou engravidando porque eu não tenho útero. Ele cria. E se não criar, ele faz nascer sem útero. Porque ele cria. Sabe, irmão Adriano, o que a gente precisa entender e abrir a mente é que esse Deus é um Deus criador. A gente precisa construir alguma coisa. A gente precisa areia, cimento, tijolo, ferramenta, caixote, régua, colher de pedreiro, nível para alguns, outros não usam não, mas isso aí é coisa para... O Will não usa não. O Will você entra e vai...
Escuta, nós precisamos de materiais. Ele não. A gente, para resolver o problema da nossa vida, a gente precisa. Me manda dinheiro. Ó, até caiu. Me manda saúde. Eu seria melhor se o Senhor me fizesse isso, se o Senhor me fizesse aquilo. Eu seria mais espiritual se o Senhor me desse essa bênção, se o Senhor curasse isso para mim, se o Senhor fizesse... Ele disse, você, para criar alguma coisa, precisa disso. Eu não. Eu crio. Mas da onde? Do meu poder. Eu falo, e o que eu falo, acontece. Mas sabe, o que é mais poderoso do que criar, irmão Augusta? É manter o que se criou. E é por isso que o Elohim, ele não é só criador, ele é criador todo-poderoso. Porque não adianta criar todo esse ecossistema da terra e falar, tá criado, se virem. Quem ia acordar no horário do sol para puxar a cordinha para ele aparecer? Quem ia lembrar que tinha que ligar a máquina do ar para a gente respirar? Então não basta só ser Elohim criador, precisa ser o Deus que mantém. E para manter o que ele criou, só sendo todo poderoso. Põe para mim Salmos 19, verso 1. Olha isso. O salmista está dizendo, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vamos em informação. O universo visível, o universo que pode se ver, ele tem uma dimensão de 93 bilhões de anos-luz. Você sabe o que é isso? Nem eu. De 100 a 400 bilhões de estrelas tem na constelação. Um segundo que o Sol libera energia, um segundo, já é suficiente para nos manter seres humanos por milhares de anos. A estrela mais perto que conseguiram identificar, com a espaçonave mais rápida já feita, para chegar nela, eram necessários 80 mil anos de viagem. Sabe onde eu vi isso? ChatGPT. Pode pesquisar lá, para ver se eu estou certo. O que eu estou dizendo para você é que é muito absurdo, é imensurável, é incalculável. De 100 a 400 bilhões de estrelas, Isaías disse, e ele as conhece pelo nome. Agora o que eu penso é que assim, se tem um espaço, quem criou o espaço não pode estar nesse espaço. Como assim, pastor? Se a gente cria um espaço, eu acabei de criar um espaço aqui, eu não consigo estar dentro dele. Então, se existe um espaço que o seu diâmetro é 93 milhões de anos-luz, grande desse jeito, quem criou não está dentro dele, é maior do que ele. Se existe tempo, se a gente acorda, é 6 horas da manhã, se a gente dorme, é meia-noite, se a gente nasce e depois de anos morre, quem criou esse sistema de tempo? Ele não pode viver no tempo, ele é atemporal. Se tem tanta estrela assim, ele conhece cada um pelo seu nome. Sabe, eu não
consegui pegar a informação, na verdade esqueci. Mas tem estrelas que são muito, 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 muito velhas. E se essas estrelas, irmão Augusto, são tão velhas assim, quem a criou, no mínimo, tem que ser eterno. Agora vamos pensar. Ele não só é Elohim Criador, Ele é todo poderoso. Isaías vai dizer que Ele mede as águas da terra com a coxa da sua mão. Faz a terra estratos para os seus pés. Se tem uma coisa que esse Deus é todo poderoso. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não tem mais o que falar. Tem sim. Deixa eu achar. Põe para mim Isaías, ó. Salmo 115. Salmo 115. Será que é esse? Esse mesmo. Põe para mim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. Próximo. Porque diriam as nações: aonde está o Deus deles? Vai. O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Próximo. Pode ir passando. Os ídolos das nações são prata e ouros, obra da mão humana. Tem boca, não fala. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz, não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés, não anda. Som nenhum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que fazem e a todos os que neles confiam. Vai, Igão. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é seu Deus, é seu amparo, é seu seguro. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Vai, vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é seu amparo, Ele é seu seguro. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Vai, Ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor os abençoa mais e mais, a vocês, aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que faz os céus e que fez a terra. Oh meu Deus, oh meu Deus. Os ídolos da terra têm mão, não fazem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem boca, não abençoa. E o nosso: eu os abençoarei. Aonde estiverem, eu estarei convosco. Eu sou poderoso. Ai, ai. Terminei. Sabe? O que a gente precisa entender essa noite é que Deus se apresenta a nós como aquele que é Criador e Criador Todo-Poderoso. Ele não se limita, Ele não é impedido, não há quem o instrua, não há quem o ajude. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Ele não precisa de uma situação boa. Ele não precisa que esteja sol. Ele não precisa que esteja chovendo. Ele não precisa que a coisa seja boa. Ele não precisa que a condição financeira seja boa. Ele não depende se é o Lula, se é o Bolsonaro. Ele não depende se é o PT ou se é outro.
outro. Ele não depende se tem guerra. Ele não quer saber se você é bom, se você é ruim. Não, não, não. Ele é poderoso, suficiente para fazer por ele, para ele. Isso é tão poderoso. Porque ele foi quem criou o homem. E ele que criou a salvação para o homem. É maluco. Porque quando a gente olha, a gente vê um Deus criador de forma tão poderosa. O Elohim, que cria até a oportunidade que não existe. Como assim, pastor? Você não valia nada. Não era nada. Não prestava para nada. As pessoas estavam fazendo era ficar com raiva de você, de tão ruim que você era. Mas aí ele, que é criador, decide ser um criador de uma nova história. E dizer, vou mudar seu nome. Não mais te chamo de amigo. Agora vocês são filhos. Não mais escravos. Filhos. Não mais presos no pecado. Filhos. E quem criou isso? Ele. Que um dia você conversou com outra pessoa, que falou com outra pessoa, que do nada você entrou dentro de uma igreja. Ele criou uma situação, você passou e entrou. Teve um culto no lar, você estava lá. Você estava no meio da biqueira, sei lá onde você estava. Deus foi lá, falou com você. Ele criou uma situação que não existia para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Porque Ele não depende de uma situação. É por isso que Ele é o médico para o doente, o pai para o órfão e o seguro para a viúva. Porque Ele não depende de aprovação humana. Ele não depende de liberação. Ele não espera que alguém starta. Eu vim essa noite dizer para você, Deus está nutrindo nosso coração a dizer, Ele é Elohim, Criador, Deus poderoso. Ninguém precisa indicar seu nome. Ninguém precisa fazer por você. Não precisam te empurrar para lugar nenhum. Ele é poderoso para criar as situações e te manter nas situações que Ele cria. O homem te dá o emprego e Ele mesmo te toma. O homem te dá a comida e Ele mesmo faz você passar mal com ela depois. Mas Deus, o que Ele cria, Ele mantém. A gente está na leitura anual, né? Eu estou atrasado. Mas tá bom, porque serviu para alguma coisa. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 56. 53, perdão. Não é esse não. Aí você me quebra, Lucas. Acho que eu achei. Pronto, achei. Isaías 55, 11. 55, 11. Tá aí, Gão. Assim será a palavra que sai da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designa. Oh, meu Deus do céu. Ele não é só um Deus que cria, Ele é um Deus que mantém o que criou. A declaração final de Josué é: nenhuma das promessas dele foram vazias. Todas se cumpriram. Ele é Elohim Bará. Ele é Deus Criador que não precisa de matéria, meu irmão. Eu vim essa noite liberar. Nós estamos entrando em um novo tempo. Nós estamos entrando numa nova ordem de Deus. Eu estou criando situações que não existem. Se coloque sobre os seus pés. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos. E outro igual não há. E outro igual não há. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. Que ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. Você pode dizer: e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Ele está criando o que não existe. E outro igual não há. E outro igual não há. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Já veja a manifestação aí. Elohim Bará. Elohim Bará. Elohim Bará. Deus que cria e não é criado. Deus que a sua palavra tem poder. Ele disse: haja. Oh, glória a Deus. Essa noite o Espírito está dizendo ao seu coração: meu filho, escuta, minha filha, eu posso criar o que não existe. Me conheça como um Deus criador, mas não só como Deus criador, mas Deus que mantém o que criou. Oh, meu Deus do céu. Tem um movimento do céu em nosso favor, ADCG. Tem um movimento do céu em nosso favor. Tem coisa sendo criada. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem portas sendo criadas. Tem reuniões sendo criadas. Tem ambiente sendo criado. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Chocadarababa. Oh, aleluia. Oh. Deus está criando, Deus está criando, Deus está criando. Se prepara, se prepara. Deus está te levando em um novo ambiente. Oh, meu Deus. Deus está criando aberturas de fronteira. Deus está criando novas oportunidades. Deus está criando novos acessos. Deus está criando novos insights.
lugares e Ele é poderoso para te manter lá. Vai, porque a palavra de Deus hoje para você é: me apresento como Elohim Bará, Deus Criador e poderoso. Chegando uma novidade. Receba da parte de Deus essa palavra pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando. Uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade. Estenda suas mãos como sinal de recebimento. Novidade. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: Elohim Bará, o Deus que cria e mantém o que criou. Que Deus te proteja e te guarde. Que Ele comece a criar situações hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus. Um dia meu sonho é ficar pregando 5 horas. Escuta. Domingo às 18 horas nós estamos aqui no nosso culto da família. Culto de celebração ao Senhor. Traga alguém não crente, afastado dos caminhos do Senhor, para que ela tenha um encontro com Deus e conheça o Deus que cria uma nova oportunidade. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se seu filho está no Kids, não esquece de retirar ele. Que a boa mão de Deus esteja sobre você. Que o Deus Criador comece a criar hoje novas oportunidades. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Se você pode, diga amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Até domingo.